Olá! Você que vai fazer o concurso para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, você viu? Edital publicado. Banca Instituto Consulplan, são 101 vagas, mais cadastro de reserva, ensino médio e ensino superior. Bom, não é? Veja que nós temos aqui uma remuneração bem interessante, porque você nota, por exemplo, que para o oficial do Ministério Público, o vencimento básico é de R$4.000 e ainda tem um vale-lanche de 1.300, mais um auxílio saúde de 578. E para analista, você tem um vencimento básico aí de 6.300 e ainda tem 1.300 de lanche e ainda o auxílio saúde. Quer dizer, aumenta bem esse salário aí, não é? Você vai observar aqui que a inscrição vai ocorrer de 1º de novembro a 5 de dezembro e a data da prova prevista para 15 de janeiro de 2023. Pertinho já, não é? Bem, muito prazer, eu sou a professora Zezé Barino, trabalho há 39 anos com concursos públicos e vou aqui conversar com você sobre a redação. Esse concurso tem redação. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre a redação e o Instituto Consulplan. Bem, você vai observar que tanto para nível médio quanto para nível superior, nós temos essa prova discursiva, quer dizer, essa prova de redação. Você vai observar que é dado um tema, tanto em um quanto o outro, e nós temos aqui a prova valendo 20 pontos. Detalhe muito importante. Tanto para nível médio quanto para nível superior, a redação ela não só é eliminatória, quanto ela é classificatória. Então não importa você tirar ali o mínimo, você tem que tirar o máximo, porque você precisa do mínimo para não ser eliminado, mas você precisa do máximo para ser classificado. Certo? Então veja só, o que vai ser cobrado nessa prova discursiva, nessa redação? Então veja, aqui você terá que fazer então um texto argumentativo sobre um determinado tema e vai ser avaliada a sua argumentação e a sua informatividade. Você vai observar o seguinte: como que eu argumento dentro de um texto? Quais os recursos que eu uso para argumentar? Porque eu tenho que tomar cuidado, porque então meu texto fica expositivo e não argumentativo. Como eu faço para argumentar de forma que meu texto tenha informatividade, certo? Como a gente faz essa argumentação? Então, aqui dentro se avalia originalidade, a suficiência do seu argumento para poder tentar fazer esse convencimento, a correção, a relevância, quer dizer, a importância daquilo ali, a propriedade das informações. Como você faz isso? E olha, o total de pontos aqui, 6 pontos em 20. Então, é avaliado aqui, ó, de 0 a 1,5 é ruim, de 1,5 a 3 regular, de 3,1 a 4,5 bom, de 4,6 até 6 muito bom. Você tem que entender que 0,1 faz muita diferença numa classificação. Então, a gente tem que aprender para fazer isso bem. Não é simplesmente chegar lá e escrever alguma coisa. Existe técnica para se fazer essa redação. Veja que a coesão e a coerência são muito cobradas. A organização adequada dos parágrafos, o que você deve falar em cada parágrafo, se houve continuidade e progressão das suas ideias, uso de articuladores. Você sabia que existem termos para você começar cada parágrafo? Existem termos para você ligar uma ideia a outra? Pois é, isso é avaliado. São 6 pontos. A morfossintaxe. Então, aqui dentro, o emprego dos pronomes. Você sabe quando você usa isto ou isso numa redação, por exemplo? Você sabe quando você usa o pronome relativo que? Ou você tem que usar uma preposição antes? De que, a que, com que, para que? Pois é,
A relação entre as palavras, então entra aqui dentro, por exemplo, a questão da regência, né? Nós vamos ter a questão da concordância, a questão da estruturação de uma oração, por exemplo. A sua oração ficou com sentido completo ali dentro? Os tempos e os modos verbais, como você relaciona um verbo com outro. A colocação pronominal, quer dizer, próclise, mesóclise e ênclise. Aquele seu pronome, você usa antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. Então, tudo isso daqui 4 pontos. E detalhe, olha só, 0,1 por erro. Eu não te falei agora há pouco que isso aqui é muito importante para uma classificação? Pois é, existem dicas que não permitem você errar muito desses elementos. Você vai observar que também a pontuação, a acentuação gráfica e ortografia são avaliadas com 4 pontos e também perdendo 1 pontinho por erro. Eu aproveito para lembrar para você, como que anda a sua acentuação gráfica, o seu emprego do hífen? Afinal de contas, isso daí nós tivemos alteração com o novo acordo ortográfico. É importante a gente ver como você está escrevendo. Outra coisa importante é a gente perceber que há uma estrutura para esse texto. Você aprendendo essa estrutura, você não só faz uma redação mais rápida, como você também consegue tirar aí uma nota muito boa, certo? Bem, quando a gente fala em fazer redação, uma porção de dúvida surge. Então, nós temos aqui, como entender o tema? Porque se você não entender o tema, você pode, por exemplo, sair pela lateral e acabar fugindo do tema. Como você faz para não fugir do tema? Pois é necessário você aprender a organizar as ideias, né? Como que eu organizo minhas ideias? Você aprende a fazer um esquema, um roteiro, e esse roteiro você usa em qualquer tema que vier. Mas se tiver um texto motivador, o que eu posso usar dele? A gente tem que orientar você, a gente tem que passar textos, redações para você, textos motivadores e explicar o que você pode fazer, o que você não pode, como você pode usar aquilo ali de um jeitinho mais malandro, né? E facilitar para você se você tiver alguma dificuldade. Como que eu introduzo o tema? Quer dizer, como eu faço uma introdução? Como que eu encerro o meu texto? Quer dizer, como eu faço uma conclusão? E no meu desenvolvimento, como eu argumento de forma convincente? Porque não basta argumentar, eu tenho que fazê-lo de forma convincente. E aqueles elementos de coesão, como eu uno um parágrafo ao outro, por exemplo? Será que essa palavra que eu usei ali, ela tá legal para uma redação? Ou será que eu deveria substituir? Será que os elementos que eu estou usando ali estão propiciando uma coerência no meu texto? Ou será que o uso daquela palavra acabou dando um sentido diferente do que eu procurava? Pois é muita coisa, tá vendo? Não é simplesmente chegar lá e escrever, certo? E além de tudo, nós temos algumas questões que não só são de conhecimentos ortográficos e gramaticais, mas de estrutura, margem, parágrafo. Tudo isso daí é olhado numa redação quando a gente olha essa questão estética dela. Vocês veem letra, a minha letra não é bonita, a letra não precisa ser bonita, a letra tem que ser legível e a letra tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, o I, ele tem pingo, o I é assim como o J, eles não têm bola. Tá? Você sabia que o J, ele também tem que ter pingo? Você sabia que a colocação de um tio, por exemplo, ou de um cedilha, tem até um desenho certo para você fazer? Você não pode chegar aqui, por exemplo, e fazer assim, ó, nação, e você colocar aqui uma minhoca e puxar o rabo dela aqui para baixo, como a maioria faz. Claro que não. Quando a gente faz o tio, ele nada mais é que um N que você põe aqui em cima do A, não é do A e do O, para dizer que ele tem que ser nasalizado. E você tem aqui, ó, um Szinho que você põe, não tão grande quanto o meu, mas um Szinho que você põe aqui embaixo para indicar que esse C tem que ser lido como S e não como K.
Então, se você faz isso daqui, ó, na verdade, você pode ganhar 3 erros de ortografia aqui, se você não toma cuidado. Então, alguns cuidados com a letra, eu avalio a sua letra e eu observo isso com você. Sua letra tá legal? Afinal de contas, o meu curso de redação é de orientações e correções individualizadas. Como assim, Zezé? Pois é, esse meu curso de redação para o Instituto Consulplan, que vai fazer essa sua prova aí, né, do Ministério Público de Minas Gerais, ele tem orientações e correções individualizadas, então eu vou olhar a sua redação e eu vou corrigir, não é monitor, será corrigida por mim e orientada por mim. Será de acordo com o seu concurso, de acordo com a sua banca. Eu tenho videoaulas que você assiste antes de produzir. Videoaulas sobre introdução, sobre a conclusão, sobre a argumentação, como você faz a sua argumentação, sobre a questão estrutural do seu texto, a questão estética do seu texto. Veja que eu tenho aqui PDFs para você poder acompanhar. Então, PDF de introdução, de conclusão, de argumentos. Eu indico temas para sua redação. E material para ampliação do seu repertório cultural. Afinal de contas, quem trabalha, quem estuda, né, não tem muito tempo de ficar lendo, de ficar vendo noticiário. Então, eu mando para você material para você poder ler materiais rápidos e você ter aí bons argumentos. Eu trabalho com pacotes com 4 redações. Então, você vai assistir aos meus vídeos, você vai ler o meu PDF, faz a sua primeira redação, me envia, eu corrijo, eu comento, eu oriento e eu faço esses comentários não só por escrito, mas por áudio, como se eu estivesse aí do seu lado explicando para você. Aí você faz a próxima redação com todas essas orientações e a gente vai trabalhando e progredindo no seu texto. Bom, não é? Pois bem, se você aí se interessou no meu curso de redação para o Instituto Consulplan, para esse seu concurso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, lembrando que a prova não só é eliminatória, mas é classificatória, entre em contato aí pelo nosso WhatsApp e você vai descobrir que você pode fazer um curso com muita qualidade por um precinho muito justo, tá? Eu espero poder fazer parte aí dessa sua vitória, tá bom? Muito obrigada, você vai perceber que pode sim aprender a fazer essa redação e isso ser simples assim. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.